Pessoal, vamos continuar o nosso seminário internacional, essa nossa conversa é importante. Dando sequência, então, nós gostaríamos de convidar o Dr. Francisco Aragão, da Embrapa, por favor, que trará contribuições sobre aplicações biotecnológicas no melhoramento de culturas tropicais, incluindo seus avanços e perspectivas. Francisco Aragão é pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, e responsável pelo Laboratório de Engenharia Genética Aplicada à Agricultura Tropical. Pioneiro no desenvolvimento das primeiras plantas transgênicas brasileiras com características agronômicas. É membro da Academia Brasileira de Ciência e da Academia Brasileira de Ciência Agronômica, além de comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Atua como editor associado de revistas científicas e como professor colaborador da Universidade de Brasília e também da Unicamp, orientando em programas de pós-graduação. Professor, bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Obrigado a Fundecitrus pelo convite. Então, meu objetivo hoje aqui é mostrar 4 exemplos que o Juliano já mencionou, né, mas mostrar como que a gente vem aplicando a engenharia genética na agricultura e procurando desenvolver produtos, né? Então, aqui, basicamente, né, o nosso objetivo, no nosso laboratório, nós temos objetivos básicos, né, de ciência básica e objetivos aplicados, né, em que nós queremos chegar com produtos... Está mais funcionando? Com produtos aqui no final, né? Isso significa que nós temos que ter uma parte básica de desenvolvimento de processos, encontrar alternativas, encontrar estratégias e, ao mesmo tempo, chegar num ponto que eu chamo de zona de morte, né? Que é onde os produtos podem não chegar, em que a gente tem, por um lado, mostrar que esses eventos gerados pela engenharia genética são seguros para a agricultura, para a saúde humana, saúde animal, meio ambiente, e também na geração de variedades comerciais que possam, né, chegar finalmente ao mercado. Então, vou mostrar 4 exemplos de tecnologias que nós desenvolvemos, duas delas chegaram ao final, né? Nós desenvolvemos uma soja em colaboração com a BASF, uma soja tolerante aos herbicidas da classe das imidazolinonas, imazapi, imazetapi, imazaquim, etc. Né? Então, nós desenvolvemos um processo de transformação genética da soja, um processo que nós patenteamos, e, usando esse processo, nós inserimos um gene na soja para resistência a esses herbicidas, e depois geramos um evento, que vocês podem ver aqui, né? Aqui, na parte de baixo, o herbicida foi aplicado, então vocês podem ver que as ervas daninhas foram controladas, e lá em cima não, né? Depois desse evento, ele entrou no programa, nesses duas vertentes, no programa de melhoramento genético, para gerar as variedades comerciais, e, por outro lado, no programa de biossegurança, para que a gente pudesse provar, mostrar que esse evento era seguro e que poderia chegar ao mercado, né? Como se trata de soja, soja é uma commodity, né? O Brasil exporta soja para vários países, nós precisamos aprovar esses eventos, nesse caso, em todos os países para os quais o Brasil exporta soja ou produtos feitos com soja, né? Então, essa soja foi aprovada em todos esses países que estão aqui, né? Alguns deles, a maioria deles, apenas para uso como alimento humano e animal, e em outros países para cultivo também, né? No Brasil, os principais países que cultivam soja, né? Países da América do Sul, Paraguai, Argentina, Bolívia e Estados Unidos, né? Os países que cultivam, tem grandes, onde o cultivo de soja é importante, né? E os outros para os quais o Brasil exporta soja em grão, farelo e produtos feitos com soja. Então, nós seguimos a regulamentação em todos os países, cada um deles tem a sua própria legislação, exigências que são específicas para cada um e que é preciso seguir
nesse processo aí. E em 2016, essas variedades foram lançadas pela Embrapa, né? E elas, variedades que já haviam sido geradas nos programas de melhoramento da Embrapa. Um outro evento que nós geramos, né, foi um feijão resistente ao vírus do mosaico dourado, é um geminivírus. Durante a década de 90, nós passamos praticamente... A década de 90, a gente pode dizer que foi a década do geminivírus, em que se aprendeu muito sobre a biologia molecular dos vírus, a interação do vírus com a planta, etc. Isso nos levou a gerar estratégias para resistência a esse vírus, né? Essa doença causa aí entre 90 a 280 mil toneladas de perda por ano, né? Mas talvez mais importante do que isso é que existe uma área considerável aí entre 180 e 200 mil hectares onde não se pode plantar feijão no Brasil, porque a probabilidade de ocorrência da doença é muito alta. Às vezes o preço está muito bom e os produtores arriscam, né? E muitas vezes perdem, em muitos casos 100%. Né? Então, isso aí é o sintoma desse vírus. As vagens ficam deformadas, os grãos dentro ficam deformados, de tal maneira que vocês podem comer, mas você não pode colocar num saco e levar para o supermercado. Não tem valor comercial, né? As flores abortam, as plantas ficam anãs, etc. Isso são as perdas que são geradas. Então, é um geminivírus, né? É um vírus de genoma bipartido, né? Tem 2 moléculas de DNA de fita simples, e ele é transmitido de uma forma persistente por esse inseto aqui, que é a mosca branca. E poucos insetos numa plantação, aqui a gente tem uma certa... algumas coisas para a gente comparar com o green, né? Que é uma doença também transmitida por um inseto, mas a gente sabe que uma população muito baixa de mosca branca pode levar a 100% de perda numa plantação de feijão, se for virulífera. Então, os produtores precisam aplicar de uma forma preventiva e constante inseticidas para manter a população muito baixa, em níveis muito baixos, né? E uma vez que a mosca branca adquire um vírus, ela transmite o vírus durante a vida inteira. Então, nós desenvolvemos algumas estratégias que não funcionaram, né? E, finalmente, no ano 2000, nós começamos a usar uma estratégia chamada de RNA interferente, em que a gente produz na planta, inseriu essa construção aí, e, basicamente, o que a gente faz? A gente faz a planta produzir esses pequenos RNAs. Opa, não estou conseguindo. Segura? Então, a gente faz a planta produzir um RNA na forma de um grampo grande, que depois é convertido em pequenos RNAs, e quando a planta é infectada pelo vírus, o vírus começa a produzir os seus próprios RNAs, né, para produzir suas próprias proteínas, e uma das primeiras proteínas que o vírus gera é uma proteína chamada REP, que é uma proteína essencial para a replicação. Então, esses pequenos RNAs, eles então reconhecem os RNAs virais e também o próprio genoma viral, e nós não encontramos essa proteína nas plantas. Sem essa proteína, o vírus não se replica, não ocorre replicação viral e, consequentemente, não temos sintomas. Então, as plantas se mostraram imunes a esse vírus. Começamos a testar essas plantas no campo em 2004. Essas plantas foram geradas em 2004, nós começamos a testar no campo 2 anos depois, em 2006. Então, dá para ver aqui que isso aqui é um bloco de plantas transgênicas e aqui é um bloco de plantas não transgênicas, né? Aqui, mais uma vez, em 2016, em Goiás, né, dá para ver claramente, acho que daí dá para ver, né, que esse lado, isso aqui não é Photoshop, né? E nem é uma junção de 2 fotos, é uma foto só, tá? É um campo só, em que desse lado tem plantas transgênicas e desse lado plantas não transgênicas, tá? Então dá para ver claramente que esse lado está... transgênicas desse lado, não transgênicas desse, né? Então dá para ver claramente que desse lado as plantas são resistentes. Opa, agora melhorou.
Tem esse pequeno vídeo, não sei se, acho que eu vou ter que fazer aqui mesmo, né? Uma linha de um bloco de plantas não transgênicas, dá para ver aí que as plantas estão com sintoma do mosaico, né? A maioria das plantas, não todas, mas a maioria. E aí, do lado, uma linha de um bloco que está exatamente do lado de plantas transgênicas. Então, a diferença é muito grande, porque as plantas são imunes ao vírus, né? Pode voltar lá? Aí. Aí. Então, com isso, nós começamos a seguir a norma brasileira de biossegurança, que é muito parecida com a norma internacional, né, de caracterização molecular, caracterização agronômica, né, mostrar que as plantas são seguras e podem ser consumidas, plantadas no ambiente, né, e usadas na agricultura. Nessa época, era uma resolução normativa número 5, mas isso evoluiu, está um pouco mais fácil agora. Não sei, o Jesus está aí, né? Jesus está um pouco melhor agora, né, Jesus? Então, nós reunimos um grupo de pessoas da Embrapa para estudar essa planta e mostrar que ela era segura, né? E algumas dessas pessoas também estiveram envolvidas com a soja, só que a soja a gente passou por um processo de avaliação internacional, né? Então, vários centros da Embrapa, algumas universidades, para a gente responder as perguntas dessa resolução normativa. E aí, em 2010, esse evento foi aprovado pela CTNBio para o consumo do Brasil. Em 2016, nós protegemos a primeira variedade, né? Então, essa aqui foi a primeira variedade transgênica 100% desenvolvida no Brasil. E começamos a produzir sementes, né? Aqui, o meu colega Josias Faria, né, do Centro de Arroz e Feijão, que trabalhou desde o início nesse projeto comigo. E aqui a gente está visitando um campo, então, em Goiás, de produção de sementes. E aí, as sementes foram vendidas, os produtores começaram a produzir, né? Se vocês forem aí no supermercado, aqui tem alguns saquinhos aí que vocês podem encontrar no supermercado, né? O Brasil tem uma lei de rotulagem que nos obriga a colocar esse triângulo, né? Então, se vocês tiverem aqueles que não viram, né? Se encontrarem saquinhos de feijão aí no supermercado, vão ver que tem esse triângulo, e o culpado somos nós, por ter esse triângulo aí. Nós mostramos que o manejo, né, usando essas plantas, é de 38% a 78% mais rentável para os produtores, e ao invés de 15 a 20 aplicações de inseticidas que eram feitas, nós recomendamos usar 3 aplicações para controlar a mosca branca. Porque agora nós podemos ter uma população mais alta, aceitar uma população mais alta de mosca branca, já que nós não temos o risco do mosaico. Uma outra coisa que a gente está agora desenvolvendo, né, que é uma planta popular, mas talvez menos reconhecida do que a soja, né, do que o algodão, o milho e até o feijão, que são as alfaces, né? Nós geramos uma alface biofortificada e ao mesmo tempo resistente às espécies de tospovírus que ocorrem no Brasil. Essa biofortificação é para aumentar ácido fólico. Ácido fólico é uma vitamina essencial. Para vocês terem uma ideia, sem ácido fólico não ocorre síntese de DNA, nem RNA. Então, não ocorre regeneração dos tecidos, uma série de, obviamente, sem síntese de DNA, não ocorre multiplicação celular, e vocês podem imaginar os problemas em decorrência da deficiência de ácido fólico. Cada vez mais se encontra problemas relacionados à deficiência de ácido fólico. O primeiro que foi reconhecido é a malformação dos bebês, malformação do tubo neural nos bebês. Espinha bífida, anencefalia, lábio leporino, isso tudo é decorrência de deficiência de ácido fólico nas mães, né? Então, o ácido fólico está presente em muitas plantas, em concentrações baixas. A planta que mais rica em ácido fólico conhecida, a planta cultivada, é o espinafre.
né? O Popeye, na verdade, foi criado para fazer as crianças comerem espinafre, que não é... Se perguntar aqui quem comeu espinafre essa semana, quem comeu espinafre essa semana? Mas quem comeu alface essa semana? Né? Muito mais pessoas, né? Então, a gente escolheu a alface porque é a verdura, né? É a folha mais consumida no Brasil e no mundo, e é consumida crua. Né? Então, o ácido fólico ele é degradado quando você... Uma parte dele é degradado quando você cozinha. Usa vapor, etc. E as alfaces são consumidas cruas. Então, isso não ocorre. Né? Vocês sabem, né? Se vocês olharem aí as farinhas de trigo, se você compra farinha de trigo, você vai ver lá enriquecido com ácido fólico. Não é porque a indústria foi boazinha e resolveu botar ácido fólico nas farinhas. Não, é porque o governo obrigou justamente para reduzir os casos de má formação de bebês. Todos os países que fizeram isso reduziram para metade. O Brasil fez isso tardiamente, né? Mas ele está aí nas farinhas. Só que quando você faz o pão, o bolo, etc., até 90% do ácido fólico que foi colocado lá é perdido quando você coloca o bolo no forno, né? O pão no forno. O Brasil está reconhecido aí pela Organização Mundial da Saúde como o 4º país com maior incidência de má formação de bebês. Tá? Isso mostra que existe uma deficiência nessa vitamina na população brasileira. Né? Aqui, ó, nós estamos agora com um caso a cada 1.600 bebês nascidos vivos. Né? Existem os que morrem em decorrência disso. Existem mães que morrem em decorrência disso, etc. Então, nós geramos o ácido fólico ele é sintetizado nas mitocôndrias, né? Mas os precursores têm o paramino benzoico, que vem dos plastídeos, né, os cloroplastos, e os piterinas, que vêm do citossol. Então, nós inserimos 2 genes nas plantas, fazendo com que aumentasse os precursores e, consequentemente, aumentasse ácido fólico na planta. Tá? Com isso, nós geramos um alface que tem 3,5 vezes mais ácido fólico, né, folatos, e tem 2 vezes mais folatos que o espinafre, que é a planta cultivada mais rica em ácido fólico. Tá? E começamos a cultivar essas plantas no campo, né, já estamos há algum tempo cultivando essas plantas no campo, e elas vêm se mantendo estáveis, com aumento dessa vitamina, etc. Só que nós acreditamos que os produtores de alface dificilmente adotariam uma planta como essa, só porque ela é rica em ácido fólico. Para eles adotarem, teria que ter, ou as pessoas lá no mercado preferir comprar essas, ou pagar mais por essas. Que eu acredito que o brasileiro ainda não... No Brasil, nós não estamos ainda nessas condições de as pessoas quererem um alface porque tem mais ácido fólico, né? Ou mesmo pagar mais por isso porque tem mais ácido fólico. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós colocamos uma coisa para eles, diretamente para a agricultura. Resistência a uma doença importante, né, o vira-cabeça da alface, que é causada por tospovírus, e juntamos as duas coisas num evento só, numa planta só. Então, nós temos agora uma planta biofortificada com ácido fólico e resistente a tospovírus, fazendo com que os produtores tenham interesse em adotar essa tecnologia. Tá? Então, aqui a resistência ao tospovírus, ó, aqui é um vírus transmitido por trips. Então, essas plantas foram expostas a trips, infectados pelo vírus, né? E então, vocês podem ver aqui o que aconteceu com as plantas não transgênicas em comparação com as plantas transgênicas. E aí, agora, nesse momento, nós temos 4 campos no Brasil em que nós estamos fazendo análise de biossegurança. Assim como fizemos com a soja e como fizemos com o feijão, estamos fazendo a mesma coisa com essas alfaces, plantando no campo e fazendo avaliações de biossegurança. E nós queremos mostrar que essas plantas são seguras para o consumo, para a agricultura e para o meio ambiente. Então, esses dados são os dados que nós estamos gerando agora.
para cumprir a resolução normativa da CTN-Bio e buscar autorização para uso comercial, que a gente espera que aconteça em 2027. E, ao mesmo tempo, lembra do primeiro slide lá, nós estamos gerando as variedades e pretendemos proteger as variedades de alface, quem sabe em 2027 ou quem sabe até no próximo ano. A última coisa que eu queria mostrar era essa mamona. A mamona talvez seja uma das plantas mais difíceis que eu vi. Eu trabalhei muito com feijão, que é uma planta extremamente difícil de fazer engenharia genética. Das leguminosas é certamente a mais difícil, né? mas é muito mais difícil que soja. E a mamona é uma planta mais difícil do que o feijão, tá? De fazer engenharia genética, por várias razões. Mas nós tivemos interesse em fazer biodetoxificação, retirando a ricina. Então, a mamona hoje ela é usada para produzir óleo, né? Esse óleo é um óleo de valor cada vez maior no mercado, por várias razões, inclusive razões políticas, né? A União Europeia tem uma normativa que vai impedir de uso de derivados de óleo vegetais, que competem com a alimentação humana, ou com áreas que competem com cultivo para a alimentação humana. E a mamona ela não compete, ela não é usada na alimentação humana, nem animal, e pode usar áreas marginais onde não é possível plantar milho, soja, para produzir óleo. Quando você extrai o óleo, sobra a torta, e a torta ela é riquíssima em proteínas e muito balanceada em termos de aminoácidos. Ela pode ser usada na ração animal, mas não é usada porque existe a ricina, que é uma proteína extremamente tóxica. Concentrações muito baixas de ricina matam os animais, matam pessoas, matam mamíferos e matam aves, etc. Né? Então, não pode ser usada como ração animal. Existem vários genes da ricina no genoma da mamona, e nós, então, desenvolvemos uma estratégia para silenciar esse gene da ricina nas sementes das plantas. Então, nós geramos uma linhagem, vocês podem ver aqui, ó, uma progênie dessa linhagem, em que as plantas segregantes negativas estão aqui com a ricina. E as plantas positivas, nas plantas positivas a gente não detecta a ricina. Então, continuamos com isso, né? A ricina ela é uma hemaglutinina, ou seja, aglutina células, as hemácias, né? E vocês podem ver aqui que na planta transgênica não hemaglutinou nada, enquanto que na planta não transgênica, sim. Tá? Fizemos já alguns ensaios com camundongos, né? E os camundongos que ficaram expostos a proteínas da planta não transgênica morreram em 24 horas, toda a população, né? Enquanto que os que ficaram expostos a quantidades muito grandes de proteínas das plantas transgênicas sobreviveram por semanas. Enquanto eles ficaram felizes lá para sempre, e só morreram porque chegou o fim do experimento. Né? Mas eles consumiram até 52% do corpo, do peso, né, do animal, que é uma quantidade bastante grande, né, e sobreviveram, sem ter sintomas como diarreia. São sintomas que são decorrentes da intoxicação por ricina. Então, começamos a fazer agora o mesmo processo, né? Nós precisamos agora mostrar que esse evento é seguro, da mesma forma como fizemos com os outros, né? Isso aqui já é um ensaio de campo que nós estudamos fluxo gênico. A gente quer ver em que distância e qual é a frequência que plantas de mamona podem polinizar outras plantas de mamona, né? Isso é um dado importante que não existe, é um dado muito importante para a avaliação de biossegurança, né? E então começamos já a fazer isso. Temos agora interesses de outras empresas, né, que têm interesse de levar isso para Israel, né, para os Estados Unidos e para a África, né? Nos Estados Unidos existe uma norma que impede o cultivo comercial de mamona, desde que tentaram matar o Barack Obama lá com
mandaram um envelope cheio de ricina para ele. Então foi criada uma norma, né? A paranoia por medo de bioterrorismo, né? Proíbe o cultivo comercial de mamona lá, né? Então os americanos pensam que algumas empresas americanas acham que se não tiver a ricina, vai haver autorização para cultivo desse evento lá, né? Que é o que a gente espera. Então, nós esperamos começar esses ensaios no ano que vem, né, cultivando mamona em diferentes regiões do Brasil, a princípio, talvez em algumas regiões da África e em Israel, e talvez em algumas regiões dos Estados Unidos, para que a gente possa gerar esses dados para essas regiões e termos, então, autorização para cultivo comercial, inicialmente no Brasil, depois em Israel, depois África e depois, quem sabe, nos Estados Unidos. Tá? Então, esses são os processos, né, que nós temos que seguir. Esperamos que um dia a gente tenha uma laranja nessas etapas, né? Na verdade, já existe uma laranja seguindo essa etapa, né? Mas esperamos que a gente tenha uma laranja que seja, quem sabe, imune, né, ao green. Nós temos outros projetos que estamos andando aí, como a ferrugem da soja, que é um grande desafio também para o Brasil, né, causada por Phacopsora pachyrhizae, né, e que a gente vem desenvolvendo estratégias para essa doença na soja, né. Temos algumas plantas que têm alguma resistência, mas a gente está trabalhando nisso para gerar gerar uma planta que possa ser utilizada na agricultura. Tá? Resistência à broca do tomateiro, que é uma praga importantíssima para o Brasil, né? A tuta absoluta, que causa perdas nas folhas, nos frutos, né? E que nós temos plantas que são resistentes já a essa broca. A gente vem inserindo genes, gerando plantas transgênicas e vem também editando genes na própria planta, né? Em soja, em tomate, por exemplo, recentemente a gente gerou um tomate com arquitetura modificada, né? Ele é ereto, tá vendo? Então, esse aqui é o tomate convencional, isso aqui é um tomate com as folhas eretas. Nós mostramos que nessas folhas eretas faz com que a gente possa adensar o cultivo, colocar 2 vezes mais plantas por área. E que mostramos que por planta a produtividade não é alterada. Então, por área, é possível dobrar a produtividade. Tá? E, além disso, a mosca branca não gosta muito dessas folhas eretas, porque ela prefere ficar embaixo das folhas. E agora, como você virou as folhas assim, ela não gosta, tá? Não prefere ficar aí. E a gente, então, está evoluindo com isso daí. Nós estamos editando alguns genes em soja também, e em feijão. Aqui, nós editamos um gene que faz com que o feijão não escureça. Né? Vocês sabem que o feijão escurece, né? O feijão carioca, quando você colhe, ele começa a escurecer. Ele não perde valor nutricional, não perde... Tem um mito aí que ele não cozinha, não é verdade. Cozinha igualmente, não tem nenhuma perda nutricional, mas tem uma perda econômica. Porque quando você leva o feijão escurecido para o saquinho lá no supermercado, as pessoas não querem. Né? E o atravessador também não quer, ele deprecia, etc. Né? Tem a dificuldade de armazenamento, você não pode armazenar por longo prazo, então não pode esperar o preço melhor, uma série de coisas que ocorrem por causa disso. Né? Então, nós modificamos um gene que faz com que ele não escureça. Tá? Não escureça. E também, nós também adicionamos um outro gene, estou tentando voltar agora. Um outro gene da estaquiose sintase, que são de carboidratos que causam a flatulência. Quando você come feijão, né? São esses carboidratos que estão lá no grão que causam flatulência, e nós removemos esses carboidratos dessas plantas. Tá? Felizmente, as plantas editadas têm uma norma diferente, né? Elas não são transgênicas, então é uma norma muito mais simplificada no Brasil, nos Estados Unidos, em vários outros países, na Argentina. Então, nós não temos mais aquele
aquele processo longo de análise de biossegurança para esses casos, né? Você ainda tem que fazer análise, no Brasil ainda tem que passar pela CTN-Bio, mas é um processo diferente, mais rápido, mais fácil, e depois o processo de geração de variedade também mais simples, né? Então, quando possível, é preferível. Mas existem questões de propriedade intelectual que precisam ser observadas. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Obrigado.